pessoal, mais uma vez bem-vindos ao meu canal Bonsai Teoria e Prática. E uma das coisas que eu acho importante para nós que apreciamos a arte do bonsai, quando a gente fala de bonsai, é claro que nós estamos falando de uma planta que cresce num ambiente restrito, e que a gente tem que, ao longo do desenvolvimento dessa planta, nós temos que ir fazendo podas, nós temos que ir fazendo aramações, temos que colocar essa planta em um ambiente ensolarado, um ambiente com ventilação adequada, enfim, é uma planta como qualquer outra planta que a gente precisa entender um pouquinho da fisiologia dela, para que quando a gente olhe para a planta no vaso, a gente faça uma leitura dessa planta, a gente entenda o que está acontecendo e a partir do momento que a gente faça essa leitura, a gente atue de maneira apropriada para que ela continue se desenvolvendo, continue brotando e adquira a conformação que a gente quer. Para isso, pessoal, a gente tem que ter o mínimo de noção de fotossíntese, dos hormônios que essa planta produz, para que a gente atue de uma maneira adequada e obtenha um bom resultado. Hoje nós vamos falar de poda. A gente entenda a atuação desses fito-hormônios. Esse primeiro fito-hormônio de hoje que nós vamos estudar é um fito-hormônio chamado auxina, também conhecido como ácido indol acético. Existem vários tipos de auxina, mas o que nós vamos falar hoje é do ácido indol acético. E eu tenho um modelo aqui para a gente entender, quando a gente faz uma poda, o que acontece com a planta? O que esse hormônio ácido indol acético, que é uma das auxinas, como é que a planta reage através desse hormônio? Ok? Vamos lá então? Vamos mostrando aqui para vocês. Bom pessoal, então falando um pouquinho do nosso bonsai, do seu desenvolvimento, da sua poda e da brotação, especificamente hoje a gente vai dar atenção aos fito-hormônios, ou seja, aos hormônios das plantas, tá? Que na verdade esses fito-hormônios são 5, tá? A auxina, a citocinina, giberelina, ácido abscísico e o etileno. Muito bom, vamos lá pessoal. Vamos dar atenção hoje especificamente a uma das auxinas, que são várias, mas especificamente ao ácido indol acético, tá? Muito bem. Essas auxinas, elas atuam aonde? Elas atuam no caule, na raiz, nos frutos e nas sementes. Em todos esses locais da planta existe atuação das auxinas. Muito bem. Vamos lá. Como é que elas atuam nesses locais da planta? Elas atuam da seguinte forma: elas promovem o crescimento dessas regiões da planta através principalmente do caule e da raiz, o crescimento através do alongamento celular. Ou seja, as células, através da ação das auxinas, elas não se multiplicam, mas sim se alongam. Elas ficam mais longas, fazendo o caule e as raízes crescerem. Muito bom, vamos lá. A auxina, ela tem uma característica, as auxinas. Elas têm aversão à luz, elas fogem da luz. Então elas têm fotofobia. Fobia é medo e foto é luz. Então elas têm medo da luz, ou seja, elas fogem da luz. Continuando. As auxinas, por sua vez, elas são produzidas onde? Principalmente nas gemas apicais, nas extremidades dos caules e dos seus ramos, tá certo? Então por isso que existe uma dominância apical, onde são produzidas as auxinas que promovem o crescimento das plantas. Então vamos lá, pessoal. Como é que ocorre, vou mostrar um gráfico para vocês aqui, como é que ocorre a ação das auxinas nas raízes e nos caules. Muito bem, uma mesma quantidade de auxina para o caule pode inibir o crescimento da raiz. E uma mesma quantidade de auxina na raiz pode não ser suficiente para o crescimento do caule. Então, como é que isso acontece? Então, nós temos um gráfico aqui, onde aqui embaixo, na abscissa, a gente tem a auxina, o ácido indol acético, e aqui
nós temos o crescimento, tanto do caule como da raiz. Então vamos partir do ponto zero. A gente começa a oferecer, estimular essa raiz com auxina. Ela vai crescendo na medida que a gente vai aumentando a quantidade de auxina, até um ponto X, que se a gente continuar aumentando, vai inibir o crescimento da planta, da raiz, perdão. Já o caule é a mesma coisa, a gente tem uma quantidade de auxina que vai sendo oferecida, o caule vai crescendo até um determinado ponto, onde se continuarmos a oferecer auxina, inibe-se o crescimento do caule. Então, perceba o seguinte, que a quantidade ideal para a raiz é menor do que a quantidade ideal para o crescimento do caule. Então existe um ponto onde os dois se cruzam, esse ponto aqui, vamos chamar, seria o ponto ideal, onde haveria tanto o crescimento do caule quanto da raiz. Ou seja, abaixo desse ponto cresce a raiz, mas não cresce o caule, e acima desse ponto cresce o caule, mas não cresce a raiz. Então esse é o ponto ideal, ok? Vamos lá então, continuando. Vamos supor que você tenha um ramo de uma plantinha que está num vaso, tá? E ela tenha essa conformidade. Muito bem. Você gostaria que essa planta crescesse para onde? Para o outro lado, né? Então aqui, ó. Você gostaria que a planta fizesse esse movimento, tá? Muito bem. Para ela fazer esse movimento, você precisaria o quê? Entender a ação da auxina. Qual é a ação da auxina? Vamos supor que você tenha uma fonte de luz aqui. Tá? Muito bem. Esse vasinho aqui, você gostaria que o galinho fosse em direção à luz, mas precisa entender como é que age a auxina. Se a auxina tem medo da luz, ela tem aversão à luz, tá? Então vamos fazer um esquema aqui. Vamos supor que é esse galinho aqui em maior aumento, tá? Nós estamos com ele aqui. Muito bem. Aqui nós temos a gema apical. A auxina é produzida aqui, na gema apical. Muito bem. Ela fica distribuída aqui, nessa região, de maneira regular. Só que quando você coloca uma fonte de luz, o que acontece com a auxina? Ela tem medo da luz, ela foge da luz. Então, essa auxina, ao invés dela ficar distribuída regularmente, ela vai ficar aqui, ó, nessa região, tá? Ou seja, aqui tem menos auxina do que aqui, perfeito? Então o que vai acontecer com essas células desse lado do galho? Aqui, essas células vão se alongar e essa, por sua vez, essas células ficam paradas. Se essas células se alongam e a outra, e esse lado está parado, o que acontece é que o galho começa a fazer esse tipo de movimento, tá? Porque aqui tem bastante auxina e aqui tem pouca. A gema continua aqui, tá? Então existe a curvatura. Então essa curvatura você ganharia deixando com que a planta ficasse exposta à luz solar, mas do lado direito aqui da planta. Por quê? Porque a auxina fugiria para o lado esquerdo e esse galinho iria para o lado direito, esse ramo, tá? Ao contrário agora, se você quer que a planta venha para cá, tá? Você tem que submetê-la maior exposição solar agora aqui, tá? Para ela fazer essa curva, a auxina viria para cá, toda a auxina, cresceria, esse lado cresceria mais do que o outro, tá? E ela faria a curva. Tá claro isso? Então a ação da auxina em relação à luz solar, ela tem fotofobia, como foi mostrado aqui, e ela alonga a célula. Se ela tem fotofobia e alonga a célula, ela foge da luz, fazendo com que o lado onde exista mais auxina se curve em direção à luz. Perfeito? Muito bom. Vamos continuar então, entendendo esses conceitos para que a gente possa atuar de maneira adequada no nosso bonsai. Muito bem, vamos supor então que você tem um ramo aqui agora, que tenha essa conformidade aqui. Muito bom. Aqui você tem a gema apical dominante.
que promove sempre o crescimento da planta nessa direção, ok? Muito bem, desde que a luz esteja nessa direção, a fonte de luz está aqui, muito bem. Se a sua planta, o seu futuro bonsai, né, você está treinando a planta, você está olhando para essa planta, fazendo uma leitura dela, e você tem então aqui uma conformidade que já lhe agrada. Ela já tem um primeiro galho, tem um segundo galho, tem um galho de profundidade, tem um terceiro galho, outro galho de profundidade, ou seja, ela está com uma conformidade ok, tá? E você deixa a planta continuar crescendo, tá? Ela continua crescendo. Você pode então deixar um ramo de sacrifício aqui, continuar crescendo, para quê? Para ganhar brotação? Não. Né? A brotação você vai ganhar se você fizer a poda dessas gemas apicais aqui. Aqui continua a planta crescendo, você podou aqui, ela vai ramificar aqui atrás. Você podou aqui, ela ramifica aqui atrás. Por que acontece isso? Isso é importante entender. Quando você tem um ramo com a sua gema apical produzindo auxina, todos esses ramos abaixo, a auxina produzida aqui, a quantidade é tamanha que parte da auxina não é utilizada aqui na gema apical, para esse crescimento, para essa dominância apical. Então, parte da auxina vai descer, tá? Através do floema, tá, ok? E vai inibir o crescimento das gemas laterais. Ou seja, a auxina é tão importante para o crescimento longitudinal da planta, que a planta cresce nesse sentido e o pouquinho de auxina que sobra, ela inibe essas gemas apicais, tá? Essas gemas axilares, perdão. Muito bem, quando você faz a poda, então, você podou, você não tem mais essa produção de auxina. Quando você fez essa poda, né, essas gemas começam a despertar. Então, dessa forma, sem a inibição da auxina, né, essas gemas brotam, melhorando então a conformidade, e você começa a ganhar ramos novos no seu bonsai. Perfeito? Outra coisa importante então, a raiz, né? Você fala, bom, e se eu incidir luz aqui sobre a raiz? O que acontece com a auxina? Ela foge da luz, ela vem aqui para baixo, certo? Se fosse nos ramos, então seriam nos ramos da planta, a auxina em excesso, ela promove crescimento desse ramo e ela iria para cima. Aqui já é o contrário na raiz. Vocês lembram do gráfico aqui? Nesse gráfico mostra que essa quantidade grande de auxina que fica aqui e essa pouquinha quantidade que está aqui, aqui você tem bastante auxina, aqui você tem pouquinha. Na raiz, a grande quantidade de auxina age ao contrário, ela inibe o crescimento desse lado e cresce esse, então a raiz tende a fugir da luz, no sentido contrário, perfeito? Muito bem, quando a gente faz então a desfolha de uma planta, vamos supor então aqui que você tem um ramo, tá? E você tem as folhas. Muito bem. E aqui você tem a gema apical. Legal? Então você vai fazer a desfolha, você começa a desfolhar. Você corta aqui, faz pelo pecíolo, né? Você corta, faz a poda dessas folhas aqui, faz a desfolha desse galinho aqui. Então você deixou assim, agora, sem as folhas. Mesma coisa aqui. Mas você não podou a gema apical. O que vai acontecer? Essa gema apical não produz auxina? Produz. Continua crescendo nessa direção? Sim. E continua produzindo auxina, o que sobra vai descendo em direção a essa poda que você fez, essa desfolha. Essa auxina aqui, ela não deixa essas gemas latentes despertarem. Por isso que quando se faz a desfolha, você tem que amputar a gema apical. Para quê? Para a auxina agora
não mais descer, porque não tem mais a gema apical, e esses brotinhos começam a despertar e formar ramificações agora. Esse conceito, pessoal, precisa ser entendido, porque senão a gente faz a poda, a gente faz a desfolha e não está entendendo o que está acontecendo. Agora fica mais claro para a gente. Muito bem, eu quero mostrar uma outra situação agora para vocês. Vamos pegar esse mesmo galinho aqui. Aqui você tinha a luz solar, muito bem. Para que ele faça esse movimento, certo? Porque a auxina está desse lado, cresce esse lado, não cresce esse, ela vai para lá. Perfeito. Agora tem uma outra detalhe também, tem a ação da gravidade. Então se pela gravidade, se você tem, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos apagar aqui, vamos mostrar para vocês. Você tem um galinho que está assim, nessa posição. Aqui tem o vaso, vai, ele está dentro de um vasinho aqui. Bom, você tem um galinho assim. O que acontece com a ação da gravidade? Pela gravidade, a tendência da auxina que é produzido aqui na gema apical é ficar aonde? Aqui embaixo. Pela gravidade, né? O hormônio que é produzido, se ele tivesse reto assim, ó, a auxina ficaria toda distribuída regularmente aqui. Mas como ele está assim, a auxina tende a ficar na parte inferior pela ação da gravidade. Da mesma maneira, esse galinho então com a auxina aqui, vai crescer, esse lado vai se alongar mais e vai acontecer o mesmo processo. Tá? Então você tem duas ações que você tem que pensar quando você quer fazer a curvatura no seu bonsai. A iluminação, então se você deixar uma luz desse lado, a auxina vem para cá, e a planta tombada para cá, a auxina também vem para cá, você acelera. Agora, se você deixa a luz aqui, ao contrário, tá? A auxina tende a vir para cá, a ação da gravidade vem para cá, você não vai ter o mesmo resultado, o resultado vai ser inferior. Perfeito isso, gente?